Bem-vindo à Vida Feita em Palavras, eu sou Fábio e este é o último vídeo da série As 6 Lições do Mises, onde a gente vai estar abordando a lição Políticas e Ideias. Então, bora lá pro vídeo. Se você não assistiu ainda os outros vídeos da série, eu vou estar deixando aqui em cima o link para você assistir desde a introdução e todas as 5 lições que antecedem essa. Se você assistiu todas as outras, espero que esteja gostando. Esse vai ser o último capítulo, que chama Políticas e Ideias. E ele começa falando que no século XVIII, depois da Revolução Industrial, independência americana, independência das outras colônias americanas e europeias, o mundo viu uma ascensão econômica, né? Teve muito mais prosperidade. E com isso, as pessoas achavam que dali para frente tudo melhoraria, onde nós viveríamos num mar de rosas. E você não precisa estudar muito de história para saber que não foi bem assim. Na verdade, o século XX teve o comunismo, teve o fascismo, teve o nazismo, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Teve muitas coisas que, devido à prosperidade que era esperada, com a Revolução Industrial, a gente produzindo coisas para todo mundo em abundância, que eram meio contraintuitivas, né? Que todos os filósofos de antigamente não conseguiram prever. E o Mises diz que o erro foi assumir em que as pessoas têm uma dimensão econômica e outra política, e analisaram só o lado político, assumindo que todas as pessoas têm objetivos iguais, ou seja, o bem da nação, e elas iriam divergir na forma para chegar a isso. Então elas se juntariam, cada um de acordo com as suas visões de mundo, e aí isso daria origem aos partidos. Os partidos diferentes conversariam entre si, mostrando por que as suas ideias levariam ao bem da nação. E o outro partido faria a mesma coisa, e essa briga de ideias, com o intuito de transformar a nação num lugar melhor, seriam a solução para os problemas, e isso faria a nação prosperar. Portanto, tudo isso aconteceria, todo esse debate aconteceria na esfera política, não na econômica. E como eu já falei no vídeo sobre o intervencionismo, não foi a realidade, e eles passaram a intervir também na questão econômica. E isso gerou diversos problemas, em que o Mises coloca aqui, na página 155. Hoje, entretanto, constatamos, na realidade da vida política, uma situação em que já não existem partidos políticos autênticos, no velho sentido clássico, mas tão somente grupos de pressão. Um grupo de pressão é um grupo de pessoas desejoso de obter um privilégio à custa do restante da nação. Esse privilégio pode consistir numa tarifa sobre importações competitivas, pode consistir em leis que impeçam a concorrência de outros. Seja como for, confere aos membros de um grupo uma posição especial. Eu falei bastante disso no investimento estrangeiro e no intervencionismo, onde os produtores de leites pediam uma tarifa de importação para fortalecer a indústria nacional. Aí o que acontece? Colocando essa tarifa de importação, o leite importado ficaria mais caro, o produtor nacional conseguiria vender a um preço um pouquinho mais alto, e isso beneficiaria esse grupo de pressão, às custas de todo mundo que consome leite, que estaria pagando mais por isso. Então, como não é possível separar a dimensão econômica da política, então esse grupo não consegue se unificar em um objetivo em comum, que é a prosperidade da nação. Não, cada grupo vai querer buscar o seu interesse e usar do Estado para conseguir benefício para o seu grupo. Por isso, a gente vê no Brasil, tem os representantes dos taxistas, tem o representante do agro, cada grupo econômico tem o seu representante, tem o seu sindicato, que brigam pelo benefício deles, né? E não importa os outros. Ninguém está pensando, nossa, como vamos fazer para o Estado gastar menos e ter as contas mais enxutas e assim diminuir a carga tributária do povo para o povo poder gastar mais dinheiro com as coisas que eles querem em vez de pagar imposto. Cada grupo vai querer um benefício para si, independente do impacto que causa nos outros. Eles estão lá para defender os interesses deles, em vez de ter vários representantes para representar os interesses do povo como um todo e aquela nação prosperar. Igual ele fala aqui na página 159. Há representantes em órgãos legislativos exclusivamente interessados em satisfazer eleitores que desejam, por exemplo, um preço alto para o açúcar,
para o leite e para a manteiga, e um preço baixo para o trigo, subsidiado pelo governo. Estes parlamentares nunca poderão representar verdadeiramente o povo. E esse é um dos motivos porque é impossível o controle da inflação. Tem meu vídeo específico sobre a inflação, recomendo você ver lá, mas é praticamente impossível você controlar a inflação se o governo gasta mais do que arrecada. E nesse caso, como cada grupo de pressão vai querer subsídios, toda vez que o governo falar que ele quer reduzir gastos, cada grupo de pressão vai falar: não, tudo bem, eu sou a favor do governo, reduzir gastos, mas não comigo, porque eu sou fundamental para a economia. E cada um vai querer o seu pedaço do bolo, mas ninguém vai querer comer um pouquinho menos do bolo. Então, por isso é impossível. Ele comenta aqui na página 160. Os grupos políticos de pressão permitem entender por que é quase impossível a quase todos os governos deterem a inflação. Quando as autoridades eleitas procuram restringir despesas, limitar gastos, os que defendem interesses específicos, uma vez que serão beneficiados diretos de determinados itens do orçamento, apresentam-se para declarar que tal projeto específico não pode ser posto em prática ou que tal outro deve ser implementado. Ou seja, todo mundo quer o bom resultado econômico e político, mas ninguém quer fazer o sacrifício do seu lado para que isso se manifeste. Eu gosto de falar que o grande problema no mundo é que todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer ir para academia. Ou seja, todo mundo sempre quer o resultado. Nossa, eu queria que as suas coisas melhorassem, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas elas não tomam a iniciativa para fazer aquilo acontecer. Mas isso é uma tangente. E agora, voltando para o tópico, a gente pode achar que isso é uma coisa nova, é uma coisa moderna. Mas de novo, o Mises volta a falar no antigo Império Romano, que foi um dos maiores impérios já construídos, e um motivo bem forte para o seu declínio e a sua desintegração foi as políticas praticadas de inflação e intervencionismo. Eles não tinham esse método moderno, que nem a gente tem hoje em dia, de imprimir mais dinheiro, mas eles pegavam as moedas de ouro e diluíam um pouco de prata ou um pouquinho de bronze. Então, quando as pessoas iam pesar e falavam, essa moeda aqui tem 1 grama de ouro. Na verdade, tinha um pouco menos de ouro porque eles diluíam outras coisas. Então, eles desvalorizavam a sua moeda. E quando perceberam essa diluição da liga metálica, começaram a aumentar o preço. O governo veio e limitou, colocou um teto de preço, não pode mais aumentar o preço. E aqui na página 163 ele comenta: o resultado, obviamente, foi que a oferta de produtos alimentícios na cidade reduziu-se. As populações urbanas foram obrigadas a retornar ao campo e às atividades agrícolas. Os romanos nunca se deram conta do que estava ocorrendo. Não compreenderam. Não tinham desenvolvido instrumentos mentais que lhes permitissem interpretar os problemas da divisão do trabalho e as consequências da inflação no mercado de preços. Tinham, no entanto, clareza suficiente para reconhecer o quanto era nefasta aquela inflação e deterioração da moeda corrente. Os imperadores, então, baixaram leis que proibiam o deslocamento dos habitantes da cidade para o campo, mas tais leis não tiveram efeito. Aliás, não havia lei capaz de impedir que as pessoas que passavam fome, pois nada tinham para comer, abandonassem a cidade e retornassem à agricultura. E é muito interessante que ele traz de novo o Império Romano, porque mostra que não é uma ideia nova, e essas ideias que levaram à desintegração do Império Romano é o que é ensinado nas universidades hoje em dia, em economia, política, filosofia, e ele traz até o questionamento, ele fala assim, nossa, então seria que hoje é muito pior? Porque além de estar acontecendo, ensinam como se esse é o caminho para a prosperidade. E Mises, genial como só ele, diz: não é pior essa situação. É melhor em minha opinião, porque ideias podem ser derrotadas por outras ideias. Ninguém duvidava, na época dos imperadores romanos, de que a determinação de preços máximos era uma boa política. Ninguém discutia isso. Então ele traz a ideia que hoje a gente está numa situação muito melhor, porque por mais que essas ideias são tidas como comuns e tidas como a solução para os problemas e estão levando para a situação calamitosa que a gente vê hoje em dia, na verdade, hoje a gente tem argumentos e tem teorias que mostram por que todas essas teorias estão erradas. Por que o controle de preços, por que o intervencionismo, por que a inflação, por que o governo centralizador leva à ruína econômica e política do país. E se tem uma coisa que eu gostaria que você memorizasse de toda essa série que eu gravei, que deve dar mais de 2 horas de vídeo, são esses 2 parágrafos aqui. Página 166. Tudo o que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias. Sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se necessário combater as más ideias. Devemos lutar contra tudo o que não é bom na vida pública. Devemos substituir as ideias errôneas por outras melhores.
Devemos refutar as doutrinas que promovem a violência sindical. É nosso dever lutar contra o confisco da propriedade, o controle de preços, a inflação e contra tantos outros males que nos assolam. Ideias. Somente ideias podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. É um livro sobre política e economia, mas se você aplicar esse conceito na sua vida pessoal, de sempre pensar nas ideias que estão levando a sua tomada de decisão e avaliar o resultado que você está obtendo e tentar desafiar essas ideias para que você separe quais ideias são boas e quais ideias não são, quais ideias estão certas, quais ideias estão erradas, eu te garanto que você vai ter uma vida muito melhor. E no final das contas, uma sociedade próspera é resultado de indivíduos prósperos. Boas ideias na sociedade são resultado de boas ideias de indivíduos. Então, o que a gente faz na nossa esfera individual, nas nossa tomada de decisão, influencia a sociedade, da mesma forma que a sociedade influencia a nossa vida individual. Por isso a importância de um livro como esse, que como você viu em todos esses vídeos, e se você não viu, convido a ver, porque tem muito valor para melhorar a nossa vida pessoal. E cada um melhorando a si próprio, todo mundo ao redor é beneficiado, e esses ao redor se beneficiando, eles também vão melhorarem, e aí eles beneficiam uma esfera maior, e é assim que a gente vai fazendo as mudanças. Como eu falei, todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer fazer o esforço. Então vamos fazer o esforço onde a gente consegue atuar. Vida individual, arruma a sua vida. Depois pensa na sua família. Depois pensa no seu bairro, né? Não vai querer resolver o problema do mundo. Foca um passo de cada vez e tenta sempre ir se questionando. Por que as coisas são da forma que elas são? Esse livro, de uma forma simples, no formato de palestras, que foi redigido em um livro, mostra, ele somente dá um gosto de toda a complexidade que tem numa vida em sociedade, onde existem tantos fatores que influenciam o resultado, que muitas coisas ficam mascaradas. E aqui ele começa a expor alguns fatores que são tidos como as ideias boazinhas, a favor do povo, que você consegue desmascarar e consegue ver o quão prejudicial são. Para cada item que eu comentei aqui, existem livros, até do próprio Mises. Ele tem o livro chamado A Ação Humana, que é uma bagatela desse tamanho, onde ele vai falando todos os aspectos da política econômica e quais são os seus impactos. Onde ele traz a teoria econômica dele, que é um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia, e vai em cada peça. Então, às vezes a gente vê uma notícia, a gente vê, tem que investir mais em educação, tem que investir mais em saúde. E a vida em sociedade é tão complexa que as coisas não são simples. Você fala, como que vai ser esse investimento? Quem vai intermediar? Como que vai ser arrecadado? Como que vai ser todo esse processo? E aí, quando você começa a ir mais a fundo, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Em tudo que a gente, cidadão comum, acha que é muito simples e que é muito óbvio, na verdade tem tantas camadas que o mínimo que esse livro faz é tirar o tampão do seu olho para que você possa ver o quão cruel pode ser a vida política e o quanto está por trás das ideias tidas como beneficiadoras do povo. E, para quem se interessa mais pelo assunto, tem muito mais outros livros, mas, para mim, a lição que fica é entender e desconfiar e sempre trazer o ceticismo, ou seja, não acreditar que tal ideia simplesmente tem aquela intenção que o político falou. Mas vamos pensar? Vamos avaliar? Será que realmente? Ou será que eles estão nos enganando? Até porque essa história, como eu falei, vem antes de Cristo. Desde Sócrates, que foi condenado pelo Senado pelas suas ideias. Diziam que ele corrompia os mais jovens. Então essa história do Estado, da vida em sociedade, é muito antiga. E a gente não pode achar que o mundo começou depois da gente. Tem muita coisa que já foi tentada, já foi provada, já foi mostrada, já foi estudada por gente muito mais inteligente que a gente. E a única coisa que a gente tem que fazer é ler. E esse é o meu objetivo aqui. E por isso é a razão de toda essa série. De trazer um pouco, dar uma introdução sobre essa obra e de diversas outras obras e ideias para que a gente possa viver um pouquinho melhor. Porque a vida não é fácil. Então, se a gente consegue entender melhor como o mundo funciona, a gente consegue tomar melhores decisões para as nossas vidas e não se frustrar e não ficar sempre reclamando, mas as coisas são como elas são. Então, por esse vídeo é isso.
Deixa o like aqui se você gostou, compartilha com alguém que pode gostar, se inscreve no canal, me ajuda bastante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.